Graça e paz. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista, aqui no interior de São Paulo, em Penápolis, né? E é uma bênção poder chegar até você através deste canal, deste vídeo, pelas redes sociais também, e compartilhar aquilo que cremos à luz da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu quero pedir a você que se tem disponível uma Bíblia, porque nós vamos ler o texto de Atos, capítulo 22, os versos de 6 a 16. Livro de Atos, na Bíblia Sagrada, capítulo 22, os versos de 6 a 16, a Bíblia diz assim: Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: Que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: Levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele e a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora que está esperando, levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome de Jesus. Bom, quero falar e compartilhar com você, à luz desse texto, sobre o seguinte tema: reaja, ainda não é o fim. Reaja, ainda não é o fim. A narrativa desse texto está dentro de um contexto quando Paulo estava sendo julgado, considerado criminoso, porque era um cristão e um pregador do Evangelho de Jesus Cristo para os povos não judeus, como se diz, para o mundo gentílico. Inclusive, o apóstolo Paulo é o fundador, o plantador da primeira igreja no mundo ocidental, né? No caso, a igreja dos Filipenses. E ele então está narrando aqui a sua experiência de conversão. Ele está falando sobre o que aconteceu com ele. Paulo era judeu de nascimento, tinha também a cidadania romana, era oficial do exército romano, tinha tanto dos líderes judeus das sinagogas quanto do Império Romano cartas de apresentação e autorização para perseguir os judeus e para matar os cristãos, os judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E de repente, na sua própria narrativa, a experiência original está em Atos capítulo 9, e aqui no seu julgamento ele está mais uma vez narrando a história. Nós vemos o grande oficial romano, o judeu excelente, como ele mesmo se autoclassifica, o judeu dos judeus, foi educado aos pés do grande Gamaliel, grande mestre no judaísmo, conhecedor profundo da palavra de Deus, da lei de Deus, da Torá. Ele era
fariseu na sua identidade doutrinária dentro do judaísmo. Mas de repente está ele ali caído, prostrado, cego, fraco e dependente. Ele narrando fala isso no verso 6. Ele viu uma grande luz que brilhou do céu ao redor dele, e ele caiu por terra. E ele ouviu uma voz. As pessoas que estavam perto ouviram também, mas não entenderam. A narrativa vai mostrar para a gente, principalmente no texto original, que provavelmente Jesus tenha falado com ele em aramaico, porque a maneira como o nome dele é colocado, inclusive ele mesmo, Lucas, ao escrever essa narrativa, coloca o nome hebraico, Saul, Saul, e não Saulo, como ele era chamado pelos gregos. E as pessoas não entenderam, mas o texto diz que ele ficou ali caído, prostrado, totalmente dependente. E eu quero trazer isso para a nossa realidade, porque diante de certas circunstâncias, eu não estou pensando só em Covid-19, em pandemia, não, eu estou pensando em várias outras situações da nossa vida. Conflitos familiares, problemas de ordem profissional, carreira, esse dilema agora das escolas, se as crianças voltam às aulas presenciais ou não voltam, como que vai funcionar. Eu penso também nessa questão aí das notícias últimas, falando de grandes empresas que estão fechando e homens e mulheres, milhares de pessoas ficando desempregadas, e às vezes, carregamos traumas emocionais, às vezes carregamos conflitos não resolvidos do passado, relacionamentos entre pais e filhos, relacionamentos familiares, dificuldades as mais diversas, enfermidades, e nós muitas vezes estamos assim como o apóstolo Paulo, caídos, prostrados, ouvindo um monte de coisa, mas sem saber o que fazer, para onde ir. O texto vai dizer que ele precisou ser carregado pelas mãos até Damasco, porque o brilho, o resplendor daquela luz fez com que ele ficasse cego. Mas é interessante que o nosso tema se aplica nesse contexto porque a necessidade de uma reação, a necessidade de você colocar dentro da sua cabeça, introjetar a ideia e o sentimento de que as coisas ainda não acabaram, isso não é o fim. O próprio apóstolo Paulo, quando ouviu a voz de Jesus, no verso 9, ele então pergunta, e ele diz: Senhor, o que devo fazer? E aí disse o Senhor, ou seja, o próprio Jesus disse para ele: levante-se. Ou seja, reaja. E por quê? Perdão, eu creio assim, porque essa palavra levante-se no verso 10 tem o mesmo radical da palavra ressuscitar, ou do verbo ressuscitar no grego. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: recobre a vida, recobre o ânimo. A ideia não era apenas de ficar em pé, mas era a de se levantar com firmeza, como se experimentando sim uma ressurreição espírito existencial, ou seja, uma ressurreição no espírito, na alma, mas também anímica, no corpo, no sentimento, na emoção, criando nova disposição de enfrentar a situação. E observe que Jesus disse para ele ir para Damasco e lá seria dito o que ele deveria fazer. Ou seja, a necessidade da reação, a necessidade de recobrar o ânimo, de se levantar, não depende diretamente de que tenhamos a solução diante dos nossos olhos, de que possamos já saber o que vamos fazer. Mas depende muito mais da nossa convicção de acreditar neste comando que vem da parte do Senhor Jesus
para nos levantarmos, para recobrar o ânimo, para recobrar a firmeza espiritual, a fim de prosseguir. Outra coisa interessante que o texto mostra para a gente é que nessa reação, considerando que ainda não é o fim de todas as coisas, é necessário também se recuperar a visão. Né? Ele estava lá, vai dizer aí, tem o verso 12 e caminha para o 13. Esses 12 versículos vão mostrar que Ananias era um homem de Deus, temente, fiel a Deus, respeitado pelas pessoas. Ele foi lá e ele orou com imposição de mãos e ele disse: irmão Saulo, recupere a visão. Será que muitas vezes não estamos prostrados, acreditando que tudo acabou, que é o fim, que não tem mais solução? Será que não é porque nós perdemos a perspectiva? Não conseguimos enxergar além do problema, da dificuldade, não conseguimos enxergar além do nosso próprio sofrimento e por isso somos cegados pela autocomiseração? Recuperar a visão não é apenas voltar a ver. Recuperar a visão é enxergar além do natural, é ver além do desafio, é conseguir adquirir visão espiritual. A prova disso é no verso 14, porque Ananias diz para o apóstolo Paulo que o Deus dos antepassados, ou seja, o Deus que era o Deus dos judeus, o Deus do judaísmo, o Deus do apóstolo Paulo, agora convertido, disse para ele que ele foi escolhido por Deus e ele conseguiria ver, ter uma visão, mas uma visão espiritual, enxergar no sentido de conseguir compreender e perceber a necessidade daquela experiência para uma mudança radical na sua vida, na sua experiência de fé, na sua religiosidade, mas acima de tudo, no seu próprio ser, no seu caráter, na sua alma. Porque ele conseguiria agora enxergar com a possibilidade de entender quem era Jesus e por que Jesus veio ao mundo morrer na cruz por nós. Então, queridos, é necessário recuperar a visão. Nós temos que pedir ao Senhor que nos ajude a contemplar o sobrenatural. E não apenas ficar com os nossos olhos amarrados, cegados, tapados pelas dificuldades e problemas que enfrentamos. Outra coisa importante que o texto destaca é, além de recobrar o ânimo, levantar, além de recuperar a visão, é ouvir as palavras de Deus. Ouvir as palavras de Deus. Talvez você pergunte como? Você está ouvindo a mensagem agora através desse vídeo. Você ouve uma música de adoração e louvor a Deus no rádio, no carro, no computador, no celular, no seu smartphone. Em algum momento Deus vai falar. Agora é mais importante você abrir o teu coração, se libertar do preconceito e criar o hábito de ler a Bíblia Sagrada. Eu acho interessante Ananias falar para o apóstolo Paulo que ele ia ouvir as palavras do justo de Jesus Cristo, as palavras de Deus, sendo ele profundo conhecedor da Torá, da lei de Deus, do Antigo Testamento. Ou seja, ele tinha muito conhecimento intelectual, mas ele não tinha uma vivência espiritual. Por isso estava preso numa perspectiva de judaísmo, perseguindo aqueles que se tornaram cristãos, achando que eles estavam errados. Agora, o Ananias diz, a partir da ordem de Deus para ele, você vai ouvir as palavras de Jesus Cristo. Então, houve uma mudança na perspectiva em relação ao texto bíblico.
passou a ler a Torá, a lei de Deus, a Bíblia, o Antigo Testamento, não apenas pela visão do judaísmo, mas pela visão da fé espiritual. Deixe de ler a Bíblia apenas como um livro de histórias da religião. Deixe de ler a Bíblia apenas como um livro de contos mitológicos, como muita gente faz. Deixe de ler a Bíblia apenas como um livro que você deve criticar e contestar a sua revelação, a sua verdade. Passe a ler a Bíblia por uma perspectiva de espiritualidade e deixe Deus falar ao seu coração, deixe Deus falar à sua alma, deixe Deus falar, esclarecer, iluminar a sua mente, a fim de que você saiba o que deve fazer para vencer os desafios, para reagir diante dos problemas, para reagir diante das crises e para superar esses desafios que têm te entristecido e que têm te deixado caído, prostrado, enfraquecido. Ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do justo aqui, é restaurar a audição no sentido de prestar atenção para obedecer, colocar em prática aquilo que ouve, e não apenas afirmar que sabe, que conhece, é colocar em prática para testemunhar daquilo que ouve, porque crê e sabe que essas palavras são palavras de vida eterna, que podem mudar a sua vida, mudar a sua história, fazer você se levantar, reagir, recuperar a sua visão espiritual, a sua visão de fé e conseguir enxergar a ação de Deus, a mão de Deus operando maravilhas na sua vida e não mais ficando prostrado. Levanta, reaja, ainda não é o fim. Eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, é no nome santo e poderoso de Jesus Cristo que nos pomos diante do trono da Tua graça, e agora em especial por aquelas pessoas no coração de quem esta palavra falou alto, falou verdade, incomodou, mas trouxe um fio de esperança. Deus, eu clamo e abençoo esse querido, essa querida, e digo: reaja, meu querido, reaja, minha querida, ainda não é o fim. O Senhor Jesus está aí do teu lado. Pergunte a Ele o que fazer. Ouça a voz dEle quando Ele diz: levante-se. Não acabou. Deus tem milagres para a sua vida. Recupere o seu ânimo, a sua visão. Veja as coisas pela perspectiva de Deus. Cada problema, cada dificuldade é uma oportunidade de Deus fazer milagre na sua vida. Ouça a palavra de Deus. Abra o teu coração para Jesus. Viva uma vida que honre, que dignifique ao Senhor Jesus Cristo, testemunhando a sua fé em Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. Eu abençoo aos queridos que estão agora nos assistindo. Eu abençoo a casa, a família deles. E faço assim orando por fé no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Não desista. Levanta. Eu sei que às vezes é difícil suportar. Parece que a dor não vai ter fim. O coração ferido não aguenta mais. Mas não esqueça, Deus contigo está. Segure em suas mãos, Ele vai te levantar. Não tem ferida aqui Deus não possa curar. Somente tenha fé, Deus vai te restaurar.
verdade você nem vai lembrar.